Engraçado que muitas vezes a gente não é sábio, a gente só é inteligente. A gente tem conhecimento, teoria, mas não tem habilidade prática. A partir do momento que eu me prostrei e botei meus sonhos diante dele, ele mostrou algo muito maior pra mim. Eu acho que temer a Deus, na minha concepção, é você confiar nele. Eu saio do centro e Deus vem Deus do vem. centro. Em qual área da sua vida você percebe a distância entre o conhecimento, você tem o conhecimento, e a aplicação do conhecimento, a sabedoria? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Você está chegando no podcast Vida com Sabedoria, a gente está aqui para um diálogo. Eu estou aqui com o Brenão, um amigo, uma pessoa profissional, uma pessoa que a gente trabalha junto e eu tenho uma admiração muito grande por ele. A gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que você vai ver que é importante para você também. Esse podcast é um podcast para a gente conversar, dialogar com pessoas da vida real. Ele vai sair da teologia muito acadêmica para uma teologia aplicada na sua vida do dia a dia. Então eu quero convidar você a vir com a gente, participar, ouvir. Você pode estar no carro, você pode estar andando, fazendo sua caminhada e estar ouvindo esse podcast. Você pode estar agora focado em aprender alguma coisa que seja útil para você. Esse podcast vai te servir, tá bom? Cada semana a gente vai estar junto aqui e esse é um momento muito especial. E hoje nós vamos conversar sobre o tema por que nem sempre saber o que é certo muda a maneira como a gente vive. Você já teve esse problema? Você já teve a situação? Breno está aqui conosco. O Breno é produtor audiovisual. O Breno trabalhou com sistemas, com programação. O Breno já fez um monte de curso aí da área de comunicação, de tecnologia. E o Brenão é um jovem, como você talvez está ouvindo aí, vai se casar, está chegando a hora do casamento. Tá chegando. E tem perguntas, tem dúvidas, tem observações, colocações que vão ser úteis. Então, vem com a gente, chega mais perto aqui que nós queremos conversar com você. Brenão, você já viveu essa experiência? Você está numa situação em que você tem a informação, mas ela não se torna prática, ela não se torna ação na sua vida. Já viveu isso? Bastante. Eu acho que a gente vive isso até hoje, né? Infelizmente a gente vive isso até hoje. E é engraçado que me lembrou uma história quando eu entrei na obra, quando eu comecei a trabalhar na obra. Porque, como o senhor falou, já rodei várias áreas e eu sempre fui atrás de conhecimento. Só que, às vezes, o conhecimento que a gente tem, a gente acaba ou não passando para frente, ou a gente não aplica na nossa vida. Uhum. E eu fiquei muito perdido por essas áreas, porque eu achava que eu era o dono da razão, eu achava que eu sabia tudo. E Deus tinha conhecimento intelectual. intelectual. Exatamente. Mas eu não sabia aplicar esse conhecimento. Então eu acabei ficando perdido, eu não sabia onde eu ia aplicar esse conhecimento. Então eu não me achava em área nenhuma, eu não me encontrava em área nenhuma. E interessante como Deus dá uma rasteira na gente, eu costumo falar que Deus dá uma rasteira na gente. Porque ele me colocou numa área que eu não tinha expertise nenhuma. Eu lembro que o tesoureiro me ligou, eu trabalhava na missão Bahia Sudoeste, e ele me ligou e falou assim, Brenão, surgiu uma vaga aqui, e era na minha área, de TI. Você quer? Eu falei, não, quero. E quando eu cheguei lá para a entrevista, era uma área totalmente diferente. Que coisa. E eu vi que tipo, como é que foi? Deixa eu botar o cronômetro aqui, porque senão eu esqueço também, Senão a gente esquece do horário, né? Pode seguir na Naquele conversa. momento eu vi que meu conhecimento, o conhecimento que eu tinha não ia valer de nada. Porque era uma área totalmente diferente, eu não esperava. Mas é engraçado que naquele momento eu senti o Espírito Santo agindo na minha vida. Que legal. E eu aceitei. Que legal. Eu aceitei aquele chamado. A vaga seria para a função que eu tô hoje, de filmmaker. E eu senti que Deus me capacitou. Não pelo conhecimento que eu achei que eu tinha, mas pelo poder do Espírito Santo. Que legal. E eu vou compartilhar uma história que eu vivi sobre essa situação. Às vezes a gente tem teoria, a gente sabe o que a gente... Você até ensina aos outros. Mas quando é na prática, a gente não... Vou dar um exemplo, assim, só de algumas questões, né? Às vezes a gente sabe que dormir cedo faz bem para a saúde, para a mente, a gente descansa bem, a gente renova a energia, e isso dá para a gente mais motivação e disposição. Mas, mano, você já viu que a gente dorme tarde? Mesmo sabendo que tem que dormir cedo? Isso é verdade. Então, a informação nem sempre transforma. E a gente precisa de transformação. Eu vivi uma experiência um pouco diferente e curiosa. Logo no começo do casamento, assim, uns 5 anos de casamento, eu estava trabalhando no interior de Rondônia e um dia eu fui chamado para dar uma palestra para casais. O pessoal que havia se juntado, vários casais de uma cidade, e me chamaram para falar para os casais, para falar sobre família.
E eu preparei, estudei muito, li, pesquisei, assisti outras palestras e tal, anotei, escrevi todo o conteúdo. Falei, pronto, agora eu estou preparado para dar a palestra. Né? E tudo certo, fui para dar a palestra, um domingo à noite. Cheguei para dar a palestra, pessoal, todo mundo animado, aquela festa bonita, dinâmicas e tal, no encontro. E eu fui dar uma palestra, o tema era como ter paciência dentro do casamento, ou por que a paciência, a tolerância no casamento é importante. Falei, contei histórias, foi um negócio curioso. Mas, Brenão, chegou uma hora, e eu terminei a palestra, o pessoal feliz, agradeceu, o pessoal disse que foi muito útil para eles. E eu fui dormir, eu e minha esposa. Foi um dia intenso, a gente tinha viajado, a gente estava cansado, eu falei muito, estava o dia inteiro em atividade. E aí fomos dormir, minha esposa estava com uma tosse alérgica. Ela comeu alguma coisa que deu uma alergia, ela tossia muito, tossia. E eu não conseguia dormir. Sabe aquela situação que eu tenho sono leve? E eu rolava para um lado e rolava para o outro, e ela tossindo. Aí arrumei água para ela e ela tossindo. Quando foi lá para meia-noite, eu já estava exausto, de cansado, irritado, porque eu não conseguia dormir. Irritado, eu levantei e falei assim, você não para de tossir? Nossa, mas você não deixa eu dormir, você não dorme, não deixa eu dormir. Rapaz, mas tava nervoso. Tadinha da bichinha. E ela, é verdade. Mas o curioso, né? Minha esposa fez uma coisa diferente. Porque normalmente quando você age com um pouco de ignorância... A pessoa acaba sendo reativa, né? A pessoa reage. Só que ela começou a sorrir. E ela foi sorrindo e eu falei assim... Aí que eu fiquei mais irritado ainda, né? Como assim você tá sorrindo e eu tô irritado aqui e você tá sorrindo? Aí ela virou para mim e disse assim, há pouco tempo agora, poucas horas atrás, você deu uma palestra sobre paciência no casamento. Paciência com o casal, com o cônjuge, com a outra pessoa. Mas você... Estava agindo de forma impaciente. Tá impaciente aqui, porque eu não estou conseguindo parar de tossir. Que tapa na cara foi. Que tapa na cara. E naquela hora, dali para frente, né, em outros momentos também, eu comecei a perceber que a gente às vezes sabe, você tem a teoria, mas você não tem a prática. Não tem a prática. E aí, já era. Você tem teoria, não tem prática, problema. É engraçado que muitas vezes a gente não é sábio, a gente só é inteligente. A gente busca informação. Então a gente se julga pessoas inteligentes, mas nós não somos pessoas sábias. Tá aí, muito engraçado Você tocou num ponto, Brenão, que é interessante. Eu vou ler aqui, você que está acompanhando, Provérbios capítulo 1, verso 7, diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que você falou foi exatamente isso. A gente é inteligente, porque a gente tem conhecimento teórico e informação, mas a gente não tem sabedoria. Porque sabe uma expressão que eu acho interessante aqui a palavra sabedoria é uma palavra hebraica, que é chormá. A expressão do hebraico é gutural, né? Então eles falam chormá. É chokmá que a gente fala no português mais comum. Mas essa palavra, ela não significa conhecimento ou informação, ela significa habilidade prática. Então, tipo assim, um artesão que tem habilidade de esculpir uma estátua, ou alguém que tem habilidade de fazer crochê, ela tem chokmá, que é habilidade prática ou capacidade prática. Então, às vezes nós confundimos. Na nossa cultura, a gente tem conhecimento, teoria, mas não tem habilidade prática. Esse é um problema, isso é uma dificuldade. E Provérbios está trabalhando exatamente isso. Essa temporada que nós estamos hoje começando é a temporada baseada no livro de Provérbios, em que a gente vai conversar sobre diversos assuntos. Nós vamos conversar sobre família, liderança, amizade, decisões, palavras, tantos assuntos. Por isso que é prático. Porque quando Salomão escreveu, e Salomão foi o principal autor do livro de Provérbios, ele escreveu para que o jovem, e aqui vem um ponto interessante, né, até lendo aqui no capítulo 1, ele diz assim, ó, para dar prudência aos simples, por isso que ele escreveu o livro, ele diz para dar conhecimento e discernimento aos jovens, por isso ele escreveu o livro, e para que o sábio cresça em conhecimento. Então ele é para o jovem e para o adulto, para o jovem e para o mais velho, ele é prático. E ele é prático. Por isso você falou. Às vezes a gente tem inteligência, mas não tem conhecimento. A gente não sabe usar, exatamente. É engraçado que o senhor falou, né? Que ele interliga. Ele vai dar conhecimento, mas ele também dá sabedoria para você usar esse conhecimento. A maioria das vezes a gente não sabe usar. Isso mesmo. Toda vez que eu leio Provérbios, eu acho muito interessante, porque Salomão ele poderia ter pedido inteligência. Verdade. Poderia ter pedido conhecimento. Conhecimento, exatamente. E ele pediu sabedoria. Sabedoria. Que, na verdade, a oração dele era assim, me dê a habilidade de ser prático.
Cara, que legal. Que legal isso. Isso é muito né? legal. Que legal. Às vezes a gente... eu quero aprender sobre filmmaker. Um exemplo, Sim. a sua área. Eu quero aprender a ser um filmmaker. Eu tenho um filho que é designer e ele está fazendo publicidade e propaganda. E às vezes ele assiste videoaulas, a gente vai no YouTube, a gente usa inteligência artificial, às vezes a gente busca conhecimento no Google, aí a gente aprendeu um monte de conceito. E a gente diz, agora eu sei. A gente não sabe aplicar. Mas na hora de fazer... A gente não sabe aplicar. Na hora que vai fazer, eu não lembro se você quiser compartilhar um pouquinho com a gente, como foi a primeira vez que você fez um vídeo, você nunca tinha... Aí você buscou toda a teoria sobre o assunto. Essa história é muito engraçada. Nesse momento que eu fui contratado, eu descobri que eu estava passando por um processo seletivo. E a equipe de mídia, o filmmaker tinha saído, que era o gerente, era gerente de filmmaker que tinha saído. E o rapaz que estava auxiliando ele, a gente sabe que a obra muda muito e as pessoas eles mudam de cargo, né, de função. Esse rapaz ele foi pro RH. E aí eu lembro que o presidente ele falou para mim, Breno, eu preciso de um vídeo relatório e vai ser o seu teste. Você tem 7 dias para produzir esse vídeo relatório. E aí, dependendo disso aí, a gente te fala se você vai ser contratado ou não. Pastor, eu nunca tinha aberto o Premiere na minha vida. Eu nunca tinha aberto um programa de edição na minha vida. E aí, naquele momento ali, eu fiquei desesperado. E aí, eu fiz o que qualquer outra pessoa faz. Vai no YouTube, a primeira coisa que faz, vai buscar conhecimento. Só que eu via que aquilo ali não se aplicava pra mim, porque eu não conseguia exercer de forma prática aquilo ali. Então, tipo, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi orientação a Deus. Eu lembro até hoje que eu abri a Bíblia. E eu acho que eu fiz como qualquer pessoa faz no momento de desespero. Você abre a Bíblia e bota o dedo. Primeiro verso que aparece, né? Você bota o dedo. Só que eu vi que aquilo ali naquele momento não ia servir pra mim. E aí eu fiz uma oração silenciosa. Eu lembro que eu fiquei praticamente a manhã toda só em meditação e entrando em contato com Deus. Parece que a mente abriu. E aí eu fiz uma coisa que eu acho que era pra me ter feito desde o começo. Eu abri o programa e fui fazer de forma prática. Eu fui bisbilhotar e ver como é que o programa funcionava. Mão na massa. Eu percebi que a teoria naquele momento não ia servir nada pra mim. O contato com o programa, o contato com o vídeo, eu imergir naquilo e fazer seria mais palpável do que eu ficar só na teoria. Foi aí que você aprendeu. Foi aí que eu aprendi. Na prática. Na prática. Ou seja, você adquiriu sabedoria. Exato. Isso é Rockmar. É você ter habilidade prática de trabalhar com coisas, né? E uma das coisas interessantes para mim nesse diálogo, nesse bate-papo nosso, Breno, é que assim, para que eu coloque conhecimento em prática da maneira correta, eu tenho que ter o temor do Senhor. E é exatamente isso que Provérbios capítulo 1, verso 7 está dizendo. O temor do Senhor é o princípio. Quando usa essa palavra princípio, a palavra princípio aqui é alicerce, a base. É aquilo que você usa para apoiar, tipo aqui assim na mesa, né? Eu vou apoiar esse celular nessa mesa. Esse é o princípio, é a base que o meu celular está apoiado. Então, a base da sabedoria, que é a prática do conhecimento, tem a ver com o temor de Deus. Agora, temer a Deus não é sentir medo. O que você entende do temor do Senhor quando a gente fala... tem que temer a Deus, ou o temor do Senhor. O que vem na sua cabeça? Eu acho que temer a Deus, na minha concepção, é você confiar nele. Você colocar as suas dificuldades a ele. Eu acho que é você ter uma comunhão, um convívio, um contato com ele. Eu acho que não é só, na verdade, não é só buscar ele quando você precisa, né? Perfeito. É você ter contato com ele 24 horas do seu dia. É você colocar suas aflições, colocar os seus conhecimentos, porque é ele que vai capacitar a gente. Então eu acho que o temer a Deus é ele que dá o poder de transformar o nosso conhecimento, que a gente também tem que ir atrás, a gente não pode ficar parado, que não vai brotar na nossa mente. É verdade. Só que ele transforma o nosso conhecimento em sabedoria. Ele vai nos ajudar a ser sábios. Isso é muito interessante. É muito legal. Porque porque Salomão ele não ficou parado, com certeza ele foi atrás, ele teve conhecimento. É isso mesmo. Não adianta Tanto a gente ficar nos inércia. relacionamentos, na leitura, nos vídeos que assiste, a gente adquire conhecimento. Sim. Agora, é o temor. É o temor. É o reconhecimento de Deus como o soberano, o que está no controle. Somos dependentes dele. Que nós somos dependentes dele. Isso é muito legal. Isso mesmo. Isso torna o conhecimento prático. Ou a gente aprende a aplicar isso na prática, né? E uma coisa interessante, eu pensando aqui, avaliando, o problema nosso hoje não é falta de informação. Você já percebeu? A gente tem tanta informação, está tudo tão fácil. Antigamente, eu lembro meus avós compravam umas enciclopédias que a gente tinha em casa, grandes, você lembra? Uma chamava Barça. É isso mesmo, né? Barça. Outra chamava Miradouro, era uma outra grande também, ou a britânica. A gente não tem mais isso. Sim. Porque hoje a informação está tão acessível. Está na palma da nossa mão. No celular a gente busca a informação, aqui no tablet, no computador, está tudo muito fácil. A gente tem muita informação. Tanto que a informação está tão grande que gera confusão. Sim. As pessoas não sabem como usar, né? Muita gente tem muita informação e não sabe como usar. Não tem a sabedoria.
Então, o temor do Senhor entra aí. Sabe o que me faz lembrar de temor? É tipo assim, eu estou entrando num ambiente sagrado. Não sei se você já visitou alguns ambientes de igrejas, lugares sagrados, templos, né? Uma vez eu fui num templo hindu. Fui visitar um templo hindu. E aí eu fui conhecer para ver como é que era e tal. Eles têm todo um sistema que eles colocam, imagens que eles colocam assim, e você entra, você tem que tirar o sapato. Já na hora de entrar, você já tem que tirar o sapato. Aquilo já gera em você um respeito pelo lugar. Sim. Porque aquilo não é um lugar comum, né? Para eles, pelo menos, para a gente pode ser diferente, a crença, mas é um lugar sagrado deles. E aí você entra, até na hora de conversar, eu estava com outras pessoas, na hora de conversar você baixa o tom de voz. Porque você entende que aquele lugar... Como se você estivesse pedindo licença, né? É respeito, né? Então, quando a gente pensa no temor do Senhor, tem a ver com isso, respeito. Ter Deus como soberano, supremo. Temer é o que você falou. Traduzindo em outras palavras, Sim. Eu saio do centro e Deus vem para o centro. A partir daí eu começo a saber tomar as decisões certas, né? Então, isso tem a ver com o que Salomão está falando aqui, que é a base da sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Porque a sabedoria vale mais do que o ouro. Com certeza. A sabedoria vale mais do que o conhecimento, do que informação. Eu quero ter sabedoria. O que eu tenho que fazer? Temer a Deus. E geralmente a gente não pede orientação, né? Não pede. E é engraçado que quando eu vejo a minha caminhada, eu fiz muitos cursos. Na verdade, minha formação inicial era ciências biológicas. Eu fiz 8 semestres e desisti no último. Mas eu vi que eu tomei desgosto porque não era o que Deus queria para minha vida. Eu nunca pedi orientação para ele em relação a isso. Perfeito. A partir do momento que eu me prostrei e botei meus sonhos diante dele, ele mostrou algo muito maior para mim. Muito maior. Muito legal, muito legal. Isso é temer. O temor me leva a me submeter a Deus, a reconhecer Ele como soberano, Ele que é o guia da minha vida, a buscar dele a direção. Aí eu vou aplicar o conhecimento. Eu vou selecionar o conhecimento para que ele seja Sim. aplicável, né? E isso vai ser útil para a gente. Então, esse é um momento, para mim, assim, muito interessante. Às vezes a gente pensa que mais informação... E tem muita gente... Eu conheço pessoas, Breno. Estava conversando esses dias com uma amiga. Ela me disse assim... Não, pastor, porque minha mãe fez pedagogia. Eu disse, é mesmo? Sua mãe fez pedagogia? E a gente estava conversando sobre... Ela é professora e a mãe dela fez pedagogia. Ela disse, não, minha mãe fez pedagogia. Eu disse, nossa, que legal. E ela dá aula? Eu disse, não dá. Ela trabalha em outra área. Mas como assim outra área? Não, é porque ela também fez contabilidade. Ela também fez faculdade de contabilidade? Fez. E aí mas, e aí, ela é contadora? Não, ela trabalha em outra área. Quando a conversa, resumindo Sim. a conversa, a mãe dela tinha feito 5 faculdades. E não trabalhava em nenhuma faculdade, nenhuma das que tinha feito. Trabalhava em outra área totalmente diferente. Então, às vezes a gente vai em busca de conhecimento. Tem muita gente que está formado, tem mestrado, tem pós-graduação, tem doutorado. Mas não consegue desenvolver. Mas não sabe usar o conhecimento. Não sabe aplicar. E aí está o problema. Sim. Por quê? Porque falta o temor do Senhor. Então esse é um ponto para mim chave, fundamental da nossa conversa, desse diálogo nosso. A gente precisa pensar bem seriamente nisso, né? E você tem um verso que você ia ler para a gente aí em Provérbios 9. E o que diz o versículo 10 para nós? 10. Esse é forte, hein? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Olha que legal. Olha. Aqui diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam. Desprezam a sabedoria e o ensino. Insensato é o tolo. Sim. Ele despreza, ele negligencia, ele não busca a sabedoria. Ele quer, talvez, o conhecimento, ele quer a informação, mas ele não busca a sabedoria. E aí você está dizendo que conhecer a Deus é a base do conhecimento verdadeiro da sabedoria. Esse é um ponto que eu quero desafiar você. E essa semana eu queria terminar esse episódio com você agora com 3 ações práticas que a gente pode fazer no dia a dia. Queria convidar você a vir comigo e a participar desses momentos. Primeira ação prática que eu queria que você fizesse, um convite que eu faço assim, em qual área da sua vida você percebe a distância entre o conhecimento, você tem o conhecimento, e a aplicação do conhecimento, a sabedoria? Em qual área que você mais precisa desenvolver isso? Escreva, anota, escreve um parágrafo sobre o assunto para que você possa fazer uma autoanálise. Mas uma segunda ação que eu quero convidar você, lê todos os dias dessa semana Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Para que Deus fale com você também, como está falando aqui com a gente no nosso bate-papo,
para que Deus fale com você e você pense seriamente sobre: você tem sabedoria? Você tem Hokmah ou Chokhmah? Você tem a aplicação prática, a habilidade prática que Deus deseja dar a você? Você sabe usar o conhecimento que você tem? E a terceira ação que eu queria convidar você, ao final de um dia, escolha um dia da semana, no final do dia você para e faz uma retrospectiva, uma avaliação, uma análise, e você vai avaliar o seguinte: em que momento eu poderia ter sabedoria e só tive conhecimento? Que momento da minha vida? Pensa nisso, avalia isso. 3 ações práticas para a gente voltar a se encontrar no próximo episódio, na próxima semana. Nós vamos estar juntos. O próximo episódio, e eu quero convidar você, esse nosso próximo episódio vai falar sobre como tomar decisões quando você não tem certeza de nada. E eu vou bater um papo especial com a Ellen aqui. A Ellen é professora, pedagoga, está fazendo psicologia, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Como você tomar decisões quando você não tem certeza de nada. Esse é o nosso próximo episódio, não perca, vamos estar juntos. Rapaz, Brenão, obrigado. Eu quero assistir. Então, vamos estar juntos, nós vamos estar juntos. Essa aí é fera. É isso aí. E eu vou convidar, Brenão, para você fazer uma oração para a gente. Oxi, então, terminar certeza. com a oração. Ore conosco aí, você que está acompanhando. Vamos lá? Oremos. Grandioso Deus, Senhor maravilhoso, como é bom estarmos na sua presença, compartilhando da tua palavra e falando do teu amor por ti. Senhor, pedimos que não possamos ficar só na teoria, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar a ser sábios. Amém. Que possamos depender totalmente de ti e pregar a tua palavra e usar os nossos dons e talentos para honrar e glorificar seu santo nome. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, meu pastor. Valeu, Brenão.